Olá, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje nós vamos falar de sinal PWM. Há uns 20 dias atrás, nós postamos um vídeo no nosso canal no YouTube, canal Celso Ferramentas Mecânica Avançada, mostrando a nova função do New Tecnoscópio, que é gerar PWM, gerar sinal PWM. Isso aí gerou bastante dúvida em nossos clientes que já têm o New Tecnoscópio e em clientes que querem adquirir o New Tecnoscópio. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que é o sinal PWM, como ele funciona e onde ele é aplicado, para eliminar toda a dúvida que vocês têm de sinal PWM. Vamos lá? Deixa eu falar. Antes da gente começar a falar sobre o PWM, eu vou fazer uma analogia com o sistema convencional. Então eu vou fazer um exemplo pela ventoinha do radiador, porque tem ventoinha do radiador que já é acionada por sinal PWM. Então eu vou fazer uma situação de uma ventoinha que é acionado convencional, tá? Com primeira e segunda velocidade, e um sistema que é acionado por PWM. Vamos lá? Vamos fazer aqui primeiro a ventoinha. Então eu vou fazer uma ventoinha aqui. Como eu sou um excelente desenhista, né? Como vocês já sabem, quem já é inscrito no nosso canal, vou fazer aqui as aletas dele. Olha lá, ó, ficou bonita até, hein? A ventoinha, ela é um motor elétrico. E esse motor elétrico ele precisa de alimentação para funcionar. Então ele tem aqui um negativo, que vai ligado no terra do carro, e ele tem aqui uma alimentação positiva. Então quando chegar a 12 volts aqui, e aqui tem negativo, positivo, negativo, o que vai acontecer? A ventoinha vai ser acionada 100%, tá? Então essa ventoinha que eu vou mostrar para vocês, ela tem duas velocidades. Eu vou subir aqui o fio até o relé da primeira velocidade. Vamos fazer o relé aqui. E o relé da segunda velocidade. Esse ficou menor, vou fazer um pouquinho mais para baixo. Ok. O relé funciona assim, ele tem uma linha de comando e ele tem uma linha de trabalho, de acionamento. Como nós temos dois relés, nós vamos ter duas linhas de comando e duas linhas de trabalho. Beleza. Desse lado aqui eu vou ter 85, desse outro lado aqui eu vou ter 86, aqui é 30 e aqui é 87. Isso aqui é o que está escrito no relé quando você olha para ele. Tá? Então 85, 86, 30 e 87. Então como funciona? Quando chega positivo e negativo aqui, ou vice-versa, aqui ele não tem polaridade, tá? Não tem problema. Então chegou positivo num lado, negativo do outro, ele vai fazer com que essa chave ela se feche. Nós temos no nosso canal no YouTube, canal Mecânica Avançada Celso Ferramentas, uma aula de relé. Então nós temos também uma aula sobre sensor de temperatura da água, onde nós falamos direitinho como é que funciona a estratégia de funcionamento da ventoinha, tá? Mas eu vou relembrar vocês aqui para eu poder explicar o PWM. Esse 86 aqui, ele tem uma alimentação que nós podemos chamar de linha 15. Esse 5 ficou meio feio. Linha 15, tá? Então vai ter aqui, ele tem um fusível e ele vai entrar no 86. E ele vai alimentar os dois 86, olha lá, ó. Aqui tem um pinguinho, né? Significando que é ligado nos dois fios. Esse 30, ele também tem uma alimentação. Vou colocar aqui 30. Vai ter também um fusível. Tá? E aqui é ligado porque é o mesmo positivo para os dois relés, correto? O 87, esse aqui da primeira velocidade, ele vai ligado aqui nesse fio. Aqui está sobrando fio, então tirei. E esse 87, ele também vai ligado nesse fio. Só que nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter uma resistência.
que é aquela resistência grandona que tem bem do lado da ventoinha. Normalmente vai naquela lata que vai atrás do radiador, vai aquela resistência grandona. A função dessa resistência é diminuir a tensão que sai aqui do 87 e que vai chegar aqui. Então daqui sai 12 volts, mas vai chegar aqui só 9 volts. Então essa energia ela vai ser dissipada através do calor por essa resistência, tá? E vai chegar somente 9 volts aqui. Agora, quando esse aqui for acionado, quando tiver 12 volts aqui, aí vai chegar o quê? Aí vai chegar 12 volts direitinho, tá? Então eu tenho a primeira velocidade que passa por uma resistência e limita a velocidade da minha ventoinha, e eu tenho a segunda velocidade, que daí eu tenho força máxima, tá? E como que isso é acionado? Isso é acionado através da central da injeção eletrônica, o que nós chamamos de ECU. Então esse 85, bom, eu vou tirar ele daqui um pouquinho, ele vai ligado aqui na central, e esse 85 ele vai ligado também na central. O pino que vai ligado aqui vai depender do sistema de injeção que você está usando lá. Então você vai ter que pegar... Sai, mosquito! Então você vai ter que pegar o diagrama elétrico que você tem aí na sua oficina e vai ver que respectivo pino que vai ser ligado aqui na central da injeção eletrônica. O que vai acontecer? O sensor de temperatura da água, ele também está ligado aqui, ó. Vamos fazer aqui um termômetro. Um termômetrozinho. Então, quando ele marcar em torno de 100 graus centígrados, o que vai acontecer? A central vai identificar que o carro está quente e precisa ligar a ventoinha. Então, ele vai mandar aqui o negativo. Ele vai falar assim, relé da primeira velocidade, você tem que ser acionado. Então, vai chegar negativo aqui, ó. Ela soltou o negativo. Chegou negativo aqui, positivo aqui, porque o 15 está aqui, que é um pós-chave, o fusível não está queimado, tem positivo. Negativo, positivo, vai atracar aqui. Atracou aqui, passou a alimentação para cá, vai passar pela resistência e vai chegar aqui 9 volts. E a ventoinha vai girar numa velocidade mais lenta. Se o camarada de repente ligar o ar-condicionado ou tiver numa grande subida, numa serra, sei lá o que, aí não vai ser suficiente para baixar essa temperatura. Aí essa temperatura, em vez dela cair, ela vai subir. Quando ela chegar próximo, vamos dizer aqui, 106 graus mais ou menos, eu estou falando do modo genérico, tá? Tem carro que trabalha com mais, tem carro que trabalha com uma temperatura menor. Quando ele chegar a 106, a central vai falar, bom, a primeira velocidade não está sendo suficiente para arrefecer o motor. Então vamos ligar a segunda velocidade. Aí ele pega e manda um negativo por aqui também, ó. Quando chegar um negativo aqui, positivo aqui, o que vai acontecer? Vai atracar a segunda velocidade. Atracou a segunda velocidade, não vai chegar mais 9, vai chegar agora 12. Chegou 12 aqui, aí ela vai estar na sua potência máxima. Ela vai estar ligada 100% da sua velocidade. Consequentemente vai fazer mais barulho, consequentemente essa temperatura aqui vai abaixar. Tem que abaixar, né? Se não abaixar, aí nós temos um problema de arrefecimento. Mas o intuito aqui é ensinar para vocês sobre PWM. Então, para você entender PWM, você tem que entender como é que funciona esse primeiro e segundo relé. Por que o primeiro relé ele deixa a velocidade da ventoinha mais baixa? Por causa dessa resistência. Essa resistência ela consome 3 volts, tá? Ela consome e transforma essa energia em calor. E aí vai chegar só 9 volts aqui. Quando é a segunda, aí não tem mais, ela não passa por essa resistência. Aí é direto e vai acionar ela 100%. Beleza? Tá, e agora? Agora com o PWM, como que eu vou... O que é o PWM? Para que serve esse PWM? Quando a gente tem uma ventoinha acionada por PWM, nós vamos ter aqui um módulo, tá? Esse módulo é o módulo do sistema de arrefecimento, módulo da ventoinha. Vamos fazer uma graça aqui para ficar bonitinho. Olha lá. O que vai acontecer? Esse módulo ele vai fazer a função desses dois relés, só que com a diferença de que quando você tem dois relés, você só tem 2 velocidades. E quando você tem o módulo do PWM, o sinal PWM acionante, você vai ter o quê? Você vai ter uma velocidade de 0 a 100%. Então ele vai começar
acionar numa velocidade bem baixinha e vai gradativamente subindo até o seu 100%. Então, com o modo PWM, nós conseguimos ter várias rotações de velocidade. Isso faz com que o motor trabalhe aonde realmente ele precisa. Vamos entender ele. Ele vai ter um fio bem grosso que vai ligado aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então aqui nós vamos falar agora só do PWM. Então ele vai ter um fio grosso que vai ligado aqui na ventoinha e ele vai ter depois mais 3 fios. Um fio grosso também, que normalmente é um fio vermelho, que vai ligado em um max fusível. E aqui eu tenho uma linha 30, tá? Então ele já tem um max fusível porque ele vai gastar muita energia. Depois eu tenho um fio de aterramento, que também é um fio grosso. E depois eu tenho o fio de controle, que é um fio fininho. É muito nítido quando você olha para esses módulos de comando e você vê lá 3, 4 fios bem grossos e um fio bem fininho. Gente, o fio fininho é o mais importante, tá? É ele que vai comandar esses grandão aí, tá? Então ele que vai fazer o controle da rotação dessa velocidade da ventoinha. Mas de que forma que ele vai fazer isso? Da seguinte forma, ele vai ter aqui um sinal modulado ou PWM, que nós chamamos de PWM de controle. Então a central vai mandar um PWM de controle para o módulo do arrefecimento. O módulo do arrefecimento, ele vai pegar esse sinal, vai processar e vai aumentar a sua potência e vai mandar aqui um sinal modulado também. Opa, esse aqui ficou diferente. Um sinal modulado também, só que agora é um sinal PWM, só que um sinal PWM com potência, tá? Então aqui eu tenho potência. E aqui eu tenho controle. Então, sinal PWM de controle do módulo e sinal PWM de controle da velocidade, só que é um sinal com potência. Aí o cara fala, mas por que a gente já não liga esse PWM aqui direto aqui? Porque é praticamente o mesmo sinal. Nós não podemos ligar direto aqui porque essa ventoinha, ela consome uma energia muito alta. Ela precisa de bastante corrente para ela funcionar. E o módulo, para ele poder fazer esse trabalho, ele teria que ter esse módulo aqui, que ele tem os seus estágios de potência incorporado dentro dele. E aí não dá. Hoje eles querem diminuir a central e tem que ficar uma central desse tamanhozão, né? Não dá. Então eles colocam esse módulo, que seria um estágio de potência, para quê? Para dar carga, para poder fazer o acionamento da ventoinha, de 0 RPM até o seu 100% de velocidade de RPM. Ah, beleza, Celso, muito legal. E aí? Eu não entendi até agora o que é o PWM. Eu entendi que a central manda um sinal para o módulo e manda um sinal para a ventoinha. Tá, mas e aí? Como é esse sinal? Vamos ver agora. Para isso, eu vou apagar aqui. Mas eu vou apagar aqui. Bom, vamos entender então esse sinal. Eu vou pegar aqui e vou desenhar o gráfico do osciloscópio. Então o gráfico do osciloscópio eu tenho aqui tensão por tempo, correto? Essa ventoinha aqui ela trabalha com 12 volts, então nós vamos criar 12 volts. Então vamos colocar aqui 5, 10, 15. Então aqui será o meu 12 volts, certo? E aqui eu tenho as frações de tempo, então eu vou dividir aqui o meu tempo através dessas barras. Ok. Vamos dizer que essa ventoinha esteja acionada 100%, tá? Esquentou muito e a central mandou 100% de funcionamento, de acionamento. Nós vamos enxergar isso aqui no nosso equipamento, um risco. Por quê? Porque está chegando 12 volts aqui. Então eu coloquei o meu osciloscópio aqui para me ver que sinal PWM que está chegando. Eu vou chegar aqui e vou ver o quê? Vou ver 100%. Então eu vou conseguir enxergar uma tensão, vou colocar aqui, uma tensão de 12 volts, certo? E eu vou encontrar aqui um duty cycle ou cycle de 100
de acionamento, tá? O pulso PWM, ele é definido por uma frequência, tá? Normalmente é 100 Hz, 120 Hz, 200 Hz, depende do motor elétrico e depende o que o engenheiro quis colocar para esse tipo de motor elétrico. Então nós vamos colocar aqui uma frequência de 100 Hz, para ficar mais fácil, tá? Então nós vamos usar uma frequência de 100 Hz, um duty cycle ou ciclo de trabalho de 100%, e isso vai acontecer o quê? Nós vamos encontrar 12 volts. Agora a central ela identificou que o motor já esfriou, então ela não quer mais que a ventoinha trabalhe na sua tensão máxima, na sua carga máxima. Ela quer que diminua a velocidade da ventoinha. Vamos dizer que a ventoinha vai funcionar só com 80%. Então esse duty cycle vai cair para 80% e essa tensão vai cair para 10 volts. E o que vai acontecer aqui no meu gráfico? Vamos entender que aqui eu tenho um período inteiro. Vou desenhar aqui, ó. Desse ponto até esse ponto, eu tenho um período inteiro. Eu tenho 100% de acionamento. Então aqui eu vou ter o meu 100% de acionamento. Só que agora eu quero um duty cycle só de 80%. O que eu vou fazer? Se aqui é 100, quando chegar aqui, ó, eu vou mandar para zero. Mandei para zero e aqui voltou de novo para começar um outro ciclo. Então, aqui eu tenho 100%. Então aqui eu vou ter 80% ativo e eu vou ter 20% inativo. Só que como eu estou trabalhando com uma frequência de 100 Hz, que é 100 vezes por segundo, isso aqui vai ser imperceptível. A gente só consegue enxergar no osciloscópio e aí a gente vai enxergar aqui também que essa tensão vai ser menor. Agora ele quer 50%. Então vamos colocar aqui 50%. Com 50% eu vou ter uma tensão de mais ou menos, vamos colocar aqui uns 7 volts. Tá? Ele não chega a dar metade. E o que eu vou enxergar aqui no gráfico? Eu vou enxergar isso aqui, ó. Ele vai vir até aqui. Quando chegar no meio do trabalho, ele cai para zero, trabalha no zero e volta de novo para um novo começo. Então aí eu tenho aqui 50% de trabalho ativo e 50% de trabalho inativo. Então eu vou ter o quê? Um pulso, tá? Aqui então eu vou ter 50%, 7 volts, a minha ventoinha vai estar numa velocidade bem menor. Agora eu quero 20%. O que eu faço? Vou colocar 20% aqui. Coloquei 20%. Aqui também vai mudar. Vou vir aqui. Aí eu tenho 20% ativo e 80% inativo. Consequentemente, a minha tensão vai cair para, vamos colocar aqui 3 volts, tá? Depois a gente vai simular no nosso equipamento para a gente ver direitinho. Mas é só para vocês entenderem que quando eu tenho um 100%, eu tenho 12 volts direto, como se fosse aquele relé da segunda velocidade. E quando eu tenho uma velocidade menor, é porque eu estou tendo um pulso com um duty cycle, com um ciclo de trabalho que está sendo alterado. Então, ele vai alterar de 0 a 100%, fazendo o controle perfeito da velocidade e da rotação da ventoinha, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um teste na prática, só que nós não vamos usar nenhum carro, mas eu vou, como o nosso NIL ele gera o sinal PWM, eu vou gerar o sinal PWM e eu vou ler ele para vocês entenderem. Vamos lá? Eu já peguei o meu NIL tecnoscópio, aí aqui ó, tá bom, dá para ver? Aqui eu tenho o canal C e aqui eu tenho o canal A. Então eu liguei os dois para quê? Para eu gerar um sinal e eu ler o que eu estou gerando. Vamos lá? Agora eu vou vir aqui na tela do computador e eu vou ligar o meu tecnoscópio.
Pronto, o meu equipamento está ligado. Eu vou vir aqui no meu gerador de ondas e vou gerar um sinal PWM. Eu vou gerar um sinal PWM de 100, com uma frequência de 100 Hz. Eu vou colocar uma tensão aqui de 12 volts, para ser igual da ventoinha que a gente estava falando. E eu vou começar com um duty cycle ou um duty cycle de 50%. Vou ligar. Olha lá, gente, ó. Eu consegui ver um sinal PWM com uma frequência de 100 Hz, uma tensão de 12 volts e um duty de 50. Só que ele está correndo, né? Então vamos ligar aqui o nosso trigger. Ele está em off, vamos colocar em alto. Pronto, ó. Agora ele ficou bonitinho, para a gente enxergar. Então agora eu consigo enxergar a frequência. Olha aqui a frequência, ó, 99 Hz, igual a gente está gerando, tá? E eu consigo enxergar esse sinal. Eu estou usando aqui um tempo de 5 milissegundos. Eu consigo enxergar que eu tenho 1% quando eu utilizo 10 milissegundos. Eu vou pegar aqui o meu cursor e eu vou mostrar para vocês, ó. Então eu coloquei aqui, ó, e venho. Olha lá, venho. Quando eu chego aqui, eu vou ter os meus 100 Hz, como está mostrando aqui. Eu tenho então uma frequência de 100 Hz e eu tenho um duty cycle de 50. E olha que interessante, eu estou gerando, nós estamos trabalhando com um sinal 12 volts. Só que o que chega na ventoinha não é 12 volts, o que chega na ventoinha é 8 volts. Aqui, ó, tá vendo 8 volts? Por quê? Porque nós estamos utilizando um sinal PWM só com 50% de acionamento. Quando eu quero aumentar o meu acionamento, eu vou aumentando. Olha que interessante, ó, eu vou aumentando o meu período do sinal. Olha lá, eu vou aumentando. Vou subindo. Consequentemente, vai subindo a minha tensão também, ou seja, a ventoinha vai ficando mais rápida. E vou subindo. Pum, cheguei no 100%. A hora que eu cheguei no 100%, a gente vai encontrar o quê? Só um risco, tá? Quando eu vou abaixando, 99, olha lá, já deu um risquinho, e aí eu vou diminuindo. Eu vou colocar aqui 10. Um duty de 10, olha lá, ó. Eu coloquei um duty de 10, olha para quanto veio a tensão, 3,88. Eu vou diminuir mais ainda esse ciclo de trabalho. Vou diminuir até 0. Olha que interessante. Quando eu cheguei no 0, ele virou um risco negativo. Por quê? Porque não está acionando mais nada, tá? E eu vou subindo. Vou colocar aqui com 30. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre o sinal PWM é o quê? Quando eu tenho como eu estou marcando aqui com esses dois riscos aqui, 100% de acionamento, aqui eu tenho só 30 e aqui eu tenho 70. Então eu tenho 70% que ele está no negativo e 30% que ele está no positivo sendo acionado. Consequentemente, eu vou ter lá na ponta uma tensão de 6,5 volts, ok? Então, para você conseguir fazer um trabalho desse e gerar um sinal desse, você tem que ler primeiro o que você tem e depois você gerar para você fazer o comando para testar o componente. Nós temos também aqui uma função, ó, scope, informações adicional do sinal. Vou clicar aqui, ó, e ele está mostrando para mim, tá, quanto que é o meu VPP e quanto que é o meu duty, que é isso que eu estou gerando aqui. Quando você quer pegar um sinal PWM, aí não é você que está gerando, é o carro que está gerando. É só você vir nesse scope informação adicional que você vai ver qual é a tensão e qual é o duty desse sinal. E a frequência você consegue enxergar aqui, ó, através do trigger. Se o trigger não tiver apontado aqui para a onda, você não consegue enxergar nada. Então ele tem que estar sempre aqui. Aí você consegue enxergar qual é a frequência desse sinal, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Você pode simular esse sinal para o módulo com um newtecnoscópio, porque ele é um sinal de controle. A corrente que chega aqui é bem pequena, então o nosso equipamento ele suporta. Agora esse aqui, que é um PWM que tem potência, esse se você ligar para acionar a ventoinha, ele não vai acionar.
porque o New Tecnoscópio ele não consegue, ele suporta no máximo 50 miliamperes. E aqui precisa de uma, né, chega em corrente até, sei lá, 10 amperes, 5 amperes, né, dependendo do modelo de ventoinha. Então ele não vai conseguir acionar. Nós vamos desenvolver um estágio de potência para você conseguir fazer esse tipo de acionamento, mas ainda nós não fizemos. Vamos ver mais aí para os próximos meses, para a gente poder lançar esse estágio de potência. Aí com esse estágio, aí sim você vai conseguir acionar esses motores elétricos, corpo de borboleta, entre outras coisas, tá? Mas por enquanto a gente vai acionar o quê? Somente sinais PWM de controle, ok? Essa foi a nossa aula de sinal PWM. Se gostou, deixe o seu like, faça seus comentários e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E ajuda a gente a divulgar o nosso canal, fala para os amigos, porque tem bastante aula legal. Beleza? Até a próxima!